Bom dia, meus amigos. Que hoje a luz de Deus ilumine nossos caminhos e faça morada em nossos corações. Como é bom estarmos aqui reunidos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos entender a mensagem que será lida hoje. No livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a mensagem é a de número 235, que diz o seguinte: renegue o desânimo que diz ser a vida amarga e o futuro de desabores. Pense da seguinte forma e não se dobre. Jamais seguirei as ideias de prejudicar os outros ou de desânimo e negativismo, pois que me jogam nos braços do arrependimento. Tudo faço com otimismo de pé, olhando o horizonte e não como se estivesse caído num buraco. Procuro o lado bom dos fatos do dia, das amizades, no trabalho, no lar, e pendo para a paz e a alegria. Evito o lado escuro e triste. Curvo-me perante Deus e não me considero um triste a mais. Uso o dia de hoje pensando no amanhã que me espera. Ninguém é vencido quando está com Deus. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é o orgulho e a humildade. É o 12. Pelo espírito Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Homens, por que lamentam as desgraças que colocaram sobre suas próprias cabeças? Não fiquem espantados se a taça da maldade transborda por toda parte, uma vez que desprezaram a santa e divina moral do Cristo. O mal-estar torna-se geral. A quem culpar senão a vocês mesmos, que incessantemente procuram destruir-se uns aos outros? Não poderão ser felizes se não forem bons entre si. Como a bondade pode conviver com o orgulho? O orgulho eis a origem de todos os males. Trabalhem para destruí-lo, se não quiserem que suas consequências nocivas se mantenham para sempre. Adotar a lei do Cristo como regra invariável de conduta é um meio infalível de combater o orgulho, mas infelizmente a lei que ele veio ensinar tem sido rejeitada ou mal interpretada. Por que dão tanta importância para tudo que brilha e encanta os olhos, em vez daquilo que toca o coração? Por que desprezam os verdadeiros valores, muitas vezes escondidos nas coisas simples, e fazem do viver na riqueza o único objetivo de suas vidas? Quando um rico, cheio de vícios, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas se abrem, todas as atenções se voltam para ele, enquanto que para o homem de bem, que vive do seu trabalho, dificilmente alguém se digna a conceder uma simples saudação. Quando a consideração dispensada a alguém é medida pelo ouro que ele possui, ou pelo nome que ostenta, que interesse pode ter essa pessoa em corrigir seus defeitos? Seria bem diferente se o vício dos ricos fosse combatido pela opinião pública, com o mesmo vigor que é combatido o vício dos pobres. Entretanto, o homem orgulhoso é tolerante para com tudo o que o satisfaz.
Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizem vocês. Sem dúvida. Mas por que deixar que as necessidades materiais prevaleçam sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima de seu irmão. A sociedade está sofrendo hoje as consequências disso tudo. Não se esqueçam que tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu limite, é indício de queda próxima, pois Deus nunca deixa de castigar os arrogantes. Se às vezes Ele permite que os orgulhosos subam, é para que eles tenham tempo de refletir e procurem se corrigir. Porém, se eles não se corrigem, Deus os adverte de tempos em tempos, com golpes que são desferidos contra seu orgulho, mas em vez de se humilharem, eles se revoltam. Assim, quando o orgulho atinge um determinado limite, Deus intervém e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Retoma novamente a coragem, apesar de tudo. Em sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio a seus males, uma ajuda inesperada à sua aflição. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas daqueles que já desencarnaram e que vêm chamá-los ao cumprimento dos verdadeiros deveres. Elas dirão a vocês, com a autoridade da experiência que possuem, o quanto as vaidades e as grandezas de uma experiência passageira são pequenas diante da eternidade. Essas almas dirão também que no mundo espiritual será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que mais amou a seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, que abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores, que a caridade e a humildade, essas duas irmãs que ajudam sempre, que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se conseguir o perdão diante do Senhor. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por mais este banquete matinal. Senhor, derrama sobre nós a sua paz nesse dia e que todos os nossos passos sejam conduzidos por suas mãos, pois tudo está sob seu controle. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, principalmente aqueles que ainda não vos conhecem. Tem misericórdia, Pai, e piedade daqueles que se encontram doentes, nas prisões, pelas ruas, aqueles que estão neste momento se drogando. Nos ajude, Senhor. Nos ensina a nos melhorarmos. Meus amigos, eu desejo a todos um bom dia, cheio de luz. Que assim seja.